Boa tarde, começamos agora mais uma Economia em Foco que você pode acompanhar pelo YouTube ou pelo Facebook da Jovem Pan Online. E hoje nós vamos falar das bitcoins, a moeda virtual que tem dado uma excelente rentabilidade para quem apostou lá atrás principalmente. E isso tem causado uma certa curiosidade entre os investidores, até como uma alternativa que potencialmente possa dar maior lucratividade. Só que nós vemos também os bancos centrais fazendo alertas em relação aos riscos, elas não são regulamentadas. Então nós vamos saber mais sobre isso daí com os nossos convidados, o André Perfeito, que é da Gradual Investimentos. André, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. E aqui do meu lado, o Leandro Martins, que é analista de investimento da Nova Futura Corretora. Leandro, boa tarde. Olá, boa tarde. E você pode participar, mande as suas perguntas pelo Facebook, pelo YouTube, mas eu vou começar falando com os dois do básico, né? Porque nós temos também internautas que não sabem nada, ouviram dizer, e aliás nas últimas semanas, aí, nos últimos dias, as manchetes falando da valorização excepcional. André. Olha, assim, bem, primeiro para tentar explicar de forma bem simplória o que é um Bitcoin. Bitcoin nada mais é do que uma das moedas virtuais que funciona em cima de um sistema chamado blockchain, né? Guarda esse nome, blockchain. O que é blockchain? É um sistema descentralizado que você guarda as informações, né? Então, por exemplo, Denise, se eu transfiro R$10 para você, o meu banco vai falar para o teu banco, saiu R$10 de mim, tenho R$10 para você. Fez uma transação. No sistema de blockchain, esse livro caixa, essas transações, ficam simultaneamente em todos os computadores. Parece um pouco complicado de entender, mas a ideia é basicamente o seguinte: o grande livro caixa das transações fica aberto para todo mundo. E você tem um blockchain que é o Bitcoin, né, que fez muito sucesso, tem feito muito sucesso entre os investidores. É uma tecnologia nova, altamente, eu não gosto dessas palavras muito modernas, mas disruptivo, né? Mas é disruptivo por quê? Porque a questão da credibilidade não fica mais no banco A, ou B, ou C, né? Na verdade é todo mundo ao mesmo tempo. Isso é uma novidade, ninguém sabe exatamente como lidar com isso ainda, né? E Leandro, como é que a pessoa começa a ter contato com isso, quem fica interessado e quer começar a investir? O contato são nos portais, no site, ele tem uma carteira virtual através de um aplicativo, mas como ele falou, não tem um banco central. E o investidor que pensa nisso como um investimento, ele não tem para quem reclamar caso ocorra qualquer problema ou perda. Se ele pedir um resgate e não devolverem, ou como essas corretoras que fazem a transação quebrar ou sumir, como já aconteceu 2 anos atrás, a MTGOX, levou quase 1/3 aí dos investidores, você não tem para reclamar. Na Bolsa, você reclama com a CVM, na SOI, a Superintendência de Orientação ao Investidor, você tem a BSM, que é a Bovespa, a Supervisão de Mercados, você tem toda uma proteção no Brasil. Aqui no Brasil, quem compra um Bitcoin não tem para quem reclamar, né? Mas isso que é interessante, desculpa te interromper um pouco, que é o seguinte: tal qual a internet, né, ela surgiu de forma anárquica, né, e continua anárquica, no final das contas, isso funciona, né? Agora é o seguinte, você tocou num assunto que é muito sensível mesmo, né, que é a questão justamente da regulação, da fiscalização. Sim. Recentemente... Descentralizado, exatamente. É a característica, né? E essa que é a força, né? Essa que é a força mesmo. Tanto é que é muito curioso o seguinte: você pode até acabar com o Bitcoin, mas o blockchain enquanto ideia em si, né, essa tecnologia, né, e são mais veio para ficar, né? Não é apenas o Bitcoin, tem cerca de 1000 moedas. Não, tem muita não. E qualquer um pode criar um Bitcoin ou ter um blockchain que vira uma moeda. Você pode fazer isso de como você quiser. Agora, ela não tem lastro. Não. O que garante para o investidor que ele vai receber o que ele está esperando, que ele vai garantir, vai ter essa lucratividade que ele está acompanhando? Nada garante. Né? Nada. Assim, eu sou meio reticente, como economista, eu sou meio reticente em falar que é uma moeda. Tentando formalizar um pouco a virtual, né? Ela existe na internet, na verdade. Mas se estabeleceu esse parâmetro como se fosse uma moeda, mas ela não é uma moeda. Então, aqui, o que faz uma coisa ser moeda? A moeda tem que ter 3 características. Ela tem que ser meio de troca, unidade de conta e reserva de valor, né? Ou seja, né, você pode usar aquele papel, aquela coisa, para trocar mercadorias. As mercadorias são numeradas nela. Né? E a reserva de valor, porque você pode guardar aquilo e aquele negócio tem valor ao longo do tempo. O Bitcoin pode fazer transação, é verdade, mas numerário, um negócio que sobe 1 milhão % em sei lá quanto tempo, não dá para falar que é. E outra coisa, a reserva de valor oscila muito rápido, mas ela tem um lastro, essa pergunta que é interessante, que além das 3 características fundamentais de uma moeda, ela tem que ter 2 características acessórias. Agora eu falo uns palavrão de economista aqui, mas é super simples. Uma é que ela tem que ter elasticidade de produção próxima a zero, ou seja, uma moeda só é moeda se as pessoas não podem produzir moeda. O que eu quero dizer com isso? Se as pessoas pudessem produzir moeda, ninguém ia fazer mais cama, almoço, engarrafar água, todo mundo ia produzir moeda.
E de fato o Bitcoin tem isso. Para você conseguir Bitcoin, você tem que minerar, é difícil. Então sai caro. Energia elétrica, o ar-condicionado, o servidor. Só que a outra característica também acessória importante, que tem que ter lá elasticidade de substituição igual a zero. Ou seja, se eu chego com R$10 em qualquer lugar, pode estar amassada a moeda, suja, rabiscada, o diabo. O sujeito vai ter que aceitar. O Bitcoin não. E a moeda fica nessa situação seguinte, o Estado que emite a moeda, ele se financia quando ele emite a moeda. No fundo é isso, né? A gente pega, por exemplo... Senhoriagem, exatamente isso. Você pega lá o Estado, ele imprimiu 1 milhão de papeizinhos verdes, sei lá, no início do ano. Entregou para a sociedade. Produzam, vendam, compram, façam o diabo. Depois de um ano eu vou lá e pego 30% disso. Você não pode pagar em balinha. Você não pode pagar com sorvete. Você tem que pagar com dinheiro, que ele mesmo, o Estado, emitiu. Então, assim, duvido que algum Estado nacional vai abrir mão da senhoriagem, do poder da própria moeda, em nome de uma moeda anárquica. Tanto é quando a China anunciou, uns 2 meses atrás, a moeda, entre aspas, o Bitcoin desabou, né? Hoje amanheceu, Denise, caindo 15%. Será que o investidor sabe dessas oscilações? E uma das coisas que eu percebo que... Mas eu queria voltar a um ponto, daqui a pouquinho você complementa, Leandro, que é em relação à origem disso, porque ela não tem uma geração espontânea. Não. Então, como é que ela foi... Ela nascendo, foi crescendo, ganhando essa proporção, se espalhando pelo mundo todo. Quem comanda essa movimentação? Se o momento ela desligar um botão, ela apaga? Ela acaba? Não, a ideia ficou. Teve origem em 2008, né? Crise subprime, quebra do Lehman Brothers. Viram que teria que ter algo descentralizado. A ideia foi muito boa. Teve o Silk Road, que era aquele site que vendia coisas de tudo, inclusive ilícitas, que acabou queimando muito a imagem da moeda, porque viam a moeda como realmente troca para coisas ilícitas, porque você não fica marcado, você não tem justamente esse rastreador, né, da moeda. E de lá para cá, esse blockchain que o Perfeito colocou, realmente ficou. Então a tecnologia ficou, né? Então, assim, respondendo a questão da origem, né, a origem ela está ligada a cyberpunks, né, um movimento de underground, de internet mesmo, que desenvolveram de forma coletiva um sistema aberto, que é o blockchain, né? E o Bitcoin na sequência. Não tem nem nome, né? Então, do Bitcoin, não tem um fundador. O fundador, em tese, né, é uma figura misteriosa, porque parece que ele escreveu o artigo, colocou lá todos os parâmetros e sumiu, ninguém sabe quem é. Agora, assim, a respeito do blockchain enquanto moeda, como eu disse, eu acho que ela não tem as características de moeda, mas ela veio para ficar, porque é impossível você impedir que esse tipo de sistema se instale. Então, assim, o trabalho das autoridades daqui a alguns anos, né, nos próximos anos, é tentar mais ou menos regular. O que você falou do Silk Road, né? O Silk Road, para quem não conhece, era um site, literalmente uma espécie de Amazon, uma loja virtual gigante, onde você podia comprar droga, arma, tudo. E, obviamente, quem quer comprar droga ou arma, né, não vai colocar lá o rastro. E a moeda, o Bitcoin, servia muito para isso. Esse é um dos problemas que os reguladores estão enfrentando. E no caso do Brasil, eu acho que o Banco Central brasileiro está sendo muito sábio no seguinte sentido. Ele está falando o seguinte, olha, não tem garantia nenhuma, opere por conta e risco. Se explodir a culpa não é minha. Não é minha, já estou avisando. Ele virou... regulamentei, ele divulgou um comunicado dizendo exatamente isso. E ele virou para todo mundo e falou, olha, vocês querem continuar brincando aí no jardim, fazer essa bagunça toda, tudo bem, mas eu não estou me responsabilizando. Mas por que ele está fazendo isso? Porque essas tecnologias são tão rápidas que o medo do Banco Central é que se ele proibir, a gente vai ficar atrás na corrida disso também. Então, é uma zona cinzenta que aos poucos vai ter que ser definido. E a questão de tráfico ou de uso de Bitcoin para atividade ilícita continua. Né? Agora, como é que o investidor pode controlar a valorização e o que determina a valorização ou a queda de valor do Bitcoin? É a demanda, né? Oferta e demanda, tem uma limitação do blockchain. Mas é uma relação global. Exatamente. Varia junto com a taxa de câmbio. E tem alguns sites que você tem o mercado Bitcoin, tem outros sites que você tem gráficos, você acompanha lá essa variação. Mas uma coisa que eu estou vendo que poucos estão se atentando é que você tem um spread, você compra por um preço e vende por outro. Você não parece que está mercado lá, vai comprar e vender na oscilação, mas não. Eu estava vendo pela manhã, estava dando uma variação de 5%.
como se fosse uma corretagem de 5%, que você já vai, se você comprar e vender, por exemplo, um day trade, entrar e ser no mesmo dia, você perderia 5%. É uma taxa muito elevada que poucos se dão conta, na minha opinião. E é isso, né? Tem uma característica interessante, né? Ele estava falando nisso, que tem várias moedas, né? O blockchain do Bitcoin, particularmente, ele cria cada bloco num período de tempo muito maior do que outros. O que eu quero dizer com isso? Para você comprar ou vender, você vai ter que respeitar aquela janela de tempo, que é uma janela geralmente generosa, ela é bem grande, né? Tem outras moedas, que nem o Ethereum, o Litecoin, que são moedas que são mais ágeis, que esse bloco é menor. Então acontece muito dessa volatilidade, sobe e cai muito. Quando sobe e cai muito, não existe almoço grátis, a gente sabe muito bem. A corretora vai lá e vai enfiar a faca e cobrar uma taxa absurda de corretagem, implícita, né? Que nem você está falando. Muitos não sabem. Né? Não, mas é que tá, as pessoas, esse que é o negócio, as pessoas acham que ganhar dinheiro é fácil. Não existe isso, né? Acho que o esforço todo nosso do sistema financeiro responsável, no sentido de avisar os clientes, jornalismo também, né, de educação financeira, né, é mostrar, olha, não existe nada mágico desse tipo. O problema é que eu estou falando isso desde o início do ano. E o problema é que essa moeda não para de subir. E eu fico com uma cara meio de taxa, no final das contas é isso. Como assim? Esse negócio não para de subir o tempo todo. Mas o limite disso é a confiabilidade a respeito disso. Não tem lastro. O que tem é uma quantidade limitada de blocos que podem ser criados, ou seja, de bitcoins que podem ser criados. Sim. E as pessoas vão operando isso da forma que querem. O ponto fundamental é, enquanto tecnologia de blockchain, isso veio para ficar. Agora o Bitcoin pode surgir outra, né? Eu acho que o Leandro colocou que ele surgiu depois da crise do subprime, que teve um problema exatamente isso. Você não tinha um lastro para tudo que foi negociado através de títulos, que originalmente tinham lastro numa hipoteca imobiliária, mas depois você fazia títulos várias vezes em cima disso, contando que sempre ia ocorrer uma valorização e você tinha a sustentação desse movimento. Bitcoin não tem nem o lastro. Não tem nem essa origem de uma hipoteca. Um primeiro lastro. E a bolha dos imóveis estourou, né, nos Estados Unidos. Então, será que essa bolha não vai estourar, como outras bolhas a gente acompanhou? Mas é uma questão macroeconômica interessante. Acho interessante que você colocou, né, de surgir depois da crise de 2008. A gente está num mundo hoje em dia que tem muita dúvida a respeito, até sobre o dólar, né? Todo mundo olha o dólar e vê uma situação meio confusa, né? Por exemplo, o juro de 10 anos americano e alemão, que sempre andaram junto, hoje em dia o alemão está muito mais baixo e o americano está muito mais alto, que é uma coisa estranha. Os Estados Unidos, não é nada, a gente fala do blockchain, mas em 2008 o total de ativo do Banco Central norte-americano era 900 bilhões de dólares. Está em 4 trilhões, eles emitiram dinheiro como se não houvesse amanhã. Então todo mundo olha para o dólar e fala, bem, ainda é a moeda principal do mundo. Por quê? Porque tem o maior exército do planeta. Essa que é a questão, logo eles mandam, acabou, está resolvido. Agora, será que tem alternativa? Aí todo mundo olhou para uma possibilidade no blockchain. Mas, insisto, nenhum país do mundo vai abrir mão da soberania nacional da moeda em nome de uma moeda que seja livre. Imagina isso, né? Agora tem dois ouvintes aqui, o Antônio Carlos, ele está dizendo que ele comprou há um mês a 19 mil, hoje está 56 mil. Ele falou que vocês não sabem de nada, de não recomendar Bitcoin. E o Márcio Alexandre disse que ele também comprou e está acompanhando há um bom tempo e com lucratividade. Então, esse é o atrativo, né, de hoje. É você ver as manchetes dos jornais aí falando da valorização excepcional, mas é o risco de você não ter condição de sustentar. Agora, a volatilidade, ela acompanha o quê? Porque você tem de bolsa de valores, você tem interferência de fatores econômicos, fatores políticos, a própria especulação do mercado. No caso da moeda virtual, o que determina o valor, assim, essas oscilações? Além da oferta e demanda, eu acho que também qualquer emissão, comunicados, por exemplo, da China, como que ela pode não querer mais travar lá, ou o mercado futuro em Chicago, colocar essa moeda em bitcoins num derivativos. Ou seja, notícias tanto negativas quanto notícias positivas vai interferir na demanda, né, dessa moeda. E tem uma coisa assim, os ouvintes aqui, né, os internautas, falaram, eles têm toda a razão, né, de apontar isso, né? Só que as coisas estão dando certo enquanto elas não dão errado, né? E bolhas são assim, né? Tem assim, a fase 1 e a fase 2. Eu, como analista, não posso virar para os clientes, né, de forma indiscriminada e falar que é simplesmente um bom negócio. Acho que tem riscos. Quer assumir o risco? Vai lá, né? Sim. Porque também grata a nossa tarefa, né? Nós, como analista, economista de mercado, é o seguinte, né? Se a gente fala um negócio dá certo, ninguém vai dar parabéns. Exato. Se der errado,
vem querer crucificar a gente. Eu estou até querendo fazer uma observação, a Iraci de Carvalho aqui, questionando a gente, dizendo que nós estamos comprados em bitcoins, por isso que a gente está defendendo. A gente não está defendendo. Estamos explicando, fazendo alertas quanto à bolha. Presta atenção aí, Iraci. Agora, os bancos, eles estão tentando, inclusive, barrar essa comercialização que você colocou, né, Leandro, no contrato futuro de bitcoin, não é? Exato, que era uma expectativa positiva, pode ser negativa, quem tem pode até vender e fazer com que o preço caia. Eu tenho rapidamente uma história, que eu estava numa outra corretora de valores e tinha uma ação que não parava de subir, do Alicate Mundial, acho que uns 9 anos atrás. E um cliente me ligou me xingando: você é burro, você está falando para não comprar Mundial, não está recomendando, saiu de 50 centavos para R$5, vou vender minhas ações da Vale. Eu falei: não faça isso. O que subiu em 2 meses, caiu em 2 dias. Então tudo que vai rápido, volta rápido. É que nem dinheiro. Dinheiro na mão vem da bola, vem rápido, vem fácil, volta fácil. Então, e o nosso trabalho aqui, ó, eu entendo, esse negócio eu trouxe, tem 1 milhão de histórias dessa mercado, né? Porque, enfim, né? O que tem é que o processo de especulação é especulativo, ou seja, a gente não tem muita certeza. O que, no caso específico do Bitcoin, existe muitas incertezas a respeito da validade disso geral. Você quer comprar e vender isso? Faça isso, não tem problema nenhum. Agora, achar que vai continuar subindo a uma taxa de 1 milhão por cento, mais de 1 milhão, quase 2 milhões por cento, desde 2012... Não é razoável supor isso. Eu seria um responsável, nós seríamos irresponsáveis de virar aqui e falar: compra que vai subir mais 2 milhões por cento. Não é isso que ele está falando aqui, obviamente. Né? E você falou da questão da China, a Venezuela quer utilizar também, mas a gente sabe que é uma manobra, porque eles já vieram com o calote da dívida, eles têm a economia talvez com a maior crise do planeta hoje, e eles querem recorrer a essa moeda. Mas veja, né? Ele quer fazer isso porque ele quer dar um bypass, ou seja, dar uma enrolada no embargo econômico norte-americano. Aí que você usa uma moeda que não é rastreável para passar dinheiro para ele. Entenderam a natureza da moeda? Da moeda, desse ativo? É isso. E ela tem, como você disse, o uso e muitas irregularidades. Tem países em que você consegue comprar produtos e serviços. Aqui no Brasil você também consegue fazer isso. Agora, se utiliza até para pagamento de resgate. Né, para você esconder o dinheiro que você recebe, e há uma preocupação muito grande com relação às eleições dessa utilização, porque há limitação de utilização do dinheiro, mas bitcoins passam à margem dessa limitação, não é? Então eles não sabem exatamente como restringir. Hacker, quando roubam dados de empresas, pedem justamente uma compensação para não expor os dados por bitcoins. E aí a pessoa tem que se virar para comprar. Onde comprar os bitcoins para pagar? Olha a situação, né? Essa é a situação da moeda. Dessa moeda não, desse ativo, né? Dessa coisa. Ela serve para muita coisa legal, mas ao mesmo tempo, né? Isso que é importante apontar. Eu acho que está vivendo dois movimentos macro importantes. Um é um questionamento quanto ao dólar por uma série de questões que envolve uma emissão monetária sem tamanho, que foi quantitative easing, a questão da própria liderança dos Estados Unidos no mundo. Isso é uma questão, né? Coloca de lado que aparecia isso. E a outra questão é o seguinte: veio uma tecnologia realmente revolucionária. Lá na corretora, na Gradual, onde eu trabalho, a gente já tem usado blockchain para fazer todos os arquivos nossos de custódia de administração, eles passam por esse tipo de verificação, que é muito mais barato, muito mais rápido e muito seguro. Por exemplo, esse negócio que você falou dos bandidos, né? Blockchain ou Bitcoin é tão seguro que até bandido aceita. Entende o grau de segurança, mas o grau de que não é rastreável. Então essa tecnologia, eu sou fascinado, dá para aplicar isso em tudo, até em democracia direta. Eu acho que a gente tem que explicar melhor. O Luiz Rodrigues está dizendo que ele não está entendendo onde você deposita, você saca essa moeda, como é que você faz a aplicação. Você acaba confiando no intermediário, né? Você tem que buscar uma corretora. Tem que buscar. Qual o caminho? Onde você acessa? Você fala assim, eu tenho 10 mil reais, eu quero investir em Bitcoin. Passo a passo. Hoje no Brasil tem duas mais famosas, né? Que você vai ter um app, você vai comprar, você vai acessar essas duas intermediárias corretoras. Só que por não ter regulamentação, se uma dessas corretoras sumirem, falarem que teve uma fraude, que hackers invadiu e roubaram, né, esses arquivos, você fica sem com quem reclamar. É na base da confiança. Assim, formalmente você vai na tua loja do seu celular, né? Ou na Apple Store, ou da Microsoft, ou Google Play, Google Play Store. E você baixa o que eles chamam de wallet, que é uma carteira. Essa carteira vai guardar os códigos que são Bitcoin. Bitcoin não é nada mais, nada menos que um número gigante. É isso, é simples como isso, né? Só que você vai colocar dinheiro
nessa wallet, que já vai estar associada a uma corretora. Você vai lá e fala, ó, quero comprar 10 mil reais em blockchain. Aí você vai lá cotar a cotação na corretora. A corretora vai falar, olha, tem alguém querendo vender nesse preço. Você vai lá e compra. Aí você vai transferir esse dinheiro para essa corretora vai transferir o dinheiro para quem de direito, quem é o dono desse blockchain ali, né, daquele Bitcoin ali, e ele vai transferir para você o código. Na hora que rolar a transação, isso daí vai entrar num bloco, que é no blockchain, e vai falar, o número 123, que é do usuário, comprou o blockchain que tem o número 756. Então fica 123, 756, é um número só e vai ficar na tua carteira. Se um dia te roubarem, pegarem tua carteira, você perdeu o dinheiro. Isso é um título ao portador, praticamente. Então você não tem garantia nenhuma. Assim. E como é que você vai declarar isso em imposto de renda? Não, esse não é um dos declara. problemas. Não declara. Mas você tem que declarar a saída do dinheiro da sua conta, dependendo da movimentação. Olha, então, por isso que eu falo, quer fazer esse tipo de coisa. tem gente Nem que o faz. governo sabe. Mas tem gente que faz, Denise, já paga os 15% ali adiantado, de qualquer o imposto de renda ali, né? Mas a questão do blockchain, tem que ir lá atrás de pesquisar, mas ele é tão seguro o sistema que você pode fazer as aplicações dela que são fascinantes. Né? Por exemplo, cartório. É uma coisa absurda que tem no Brasil o cartório. Imagina o seguinte, que eu vou para você, Denise, e falo assim, comprei teu carro. Aí você vai me mostrar um código de barra no teu celular, eu miro o meu celular no teu celular, tiro a foto do teu código de barra e a tua propriedade passa para mim depois que eu paguei o dinheiro. Você não precisa mais de cartório. A questão é o seguinte, o negócio da confiança não precisa ser mais intermediado por ninguém. Isso é fascinante. Só que, como a confiança agora está totalmente disseminada, qualquer pode fazer, se entra em questão sobre o que o Estado é também. Por isso que discute a moeda, sim. O Estado vai deixar, não vai? É muito agora você tendo os bitcoins que você recebeu, por exemplo, da venda de um carro, sim. Onde você transforma ele em reais? Você vai ter que ir na corretora e vender para alguém. Na hora que você vender para alguém... Alguém tem que querer. Alguém tem que querer. Aí esse é um problema muito sério que você está falando. Está subindo aí, comprei a 10 mil, está 50 mil, hahaha. Né? Um dia pode cair de 50 mil, não vai voltar para 10 mil, de repente volta para 8 mil, você tomou um chão sem liquidez nenhuma. Nós temos essa pergunta. Nós temos essa pergunta, inclusive, do Fábio Miranda, como seria a bolha? É mais ou menos isso. Vai valorizando, de repente você está com aquele estoque e derrete. O seu estoque despenca da moeda. Exatamente, você não tem para quem encontrar o vendedor disso, né? E vai faltar liquidez, né? Porque não vai ter a contraparte. Ela pode virar pó. Vira pó. Pode. Nada garante que não seja isso. Agora, é aquela piada, né? Quando você vai... piada daqueles 29, né? Que parece que um grande investidor resolveu sair da Bolsa de Valores quando o engraxate falou que estava comprando ação, né? Estão falando tanto disso. Tanto disso. Parece 2007, né? Na Bolsa de Valores. Não, tá subindo. E você não tem como medir o quanto que tem de investido, né? Não dá para saber exatamente. Não, porque é um pouco centralizado. Até tem alguns valores. Quando você fala da questão da valor, de como avaliar isso, por exemplo, uma empresa, qualquer empresa, você vai lá ver a demonstração contábil, ver quanto tem de ativo, quanto tem de... Você sabe mais. O Estado brasileiro, você não empresta dinheiro através do Tesouro Direto, que a gente sempre fala aqui também. Você sabe como é o Estado brasileiro, qual é o planejamento. Agora, o Bitcoin, esquece, não tem nada, é só... Tá parecendo pirâmide financeira, de tanto vídeo, de tanto barulho, e o Brasil... E um fala pro outro, olha, eu ganhei muito, eu tô satisfeito, eu vou, e você vai, agora você não sabe até onde chega isso. O ponto é que ganharam mesmo, os ouvintes, as pessoas ganharam, efetivamente ganharam isso, né? Espero que tenham vendido já também, né? Porque vai esperar muito tempo, depois quebra a cara. Mas teve gente que multiplicou várias vezes o patrimônio, entrou com 10 mil, chegou a 100, a coisa foi muito rápida, né? Pensa bem, em 2011 custava 60 centavos de dólar o Bitcoin. Hoje está 15 mil dólares, né? Divide um pelo outro, dá 25 mil. Você ficaria 25 mil vezes mais rico. Imagina quem aplicou muito. Não, quem aplicou R$1.000. Você tá rico, entendeu? Inclusive um dos fundadores do Facebook disse que ficou milionário com isso, né? Sim. Aplicando, porque ele começou com uma quantia já elevada. Foi quem pegou aquela primeira fase. O que acontece muito quando você tem valorização de ações, que você tem aquele boom de valorização, quem entrou no começo se dá muito bem. Na hora que começa a cair, aqueles que entraram já com preço alto, já é muito mais complicado, geralmente essa fase de barulho é a fase que antecede a derrocada de bolhas ou de correções mais fortes. Pode não acontecer rápido, mas pode acontecer. A pessoa sempre tem que considerar esse risco. O André Castro está perguntando se existem taxas das corretoras que intermediam. A minha corretora não opera ainda. Não opera. A Nova Futura não opera, mas eu fiz um teste, né? E reforcei o teste hoje.
5%, Denise. 5%. É um absurdo. É uma taxa extremamente elevada. Não, se você ganhar excepcionalmente, né? As pessoas pagam Mas muitos estão comprando sem saber dessas taxas. Então, é uma taxa muito alta em relação ao que o mercado pratica e outros investimentos. Exato. Comparado com as corretoras no mercado, é muitas vezes mais. Até faz sentido, porque não é um ativo que nem os ativos que são negociados geralmente numa corretora que nem a Gradual, a Nova, né? Enfim. É um ativo absolutamente peculiar, né? Para dizer o mínimo, né? Então tem essas taxas absurdas. De novo, não quero dizer que não é para fazer isso. Quer fazer, faça, por conta e risco. Agora, o que a gente tem que tentar pensar é por que surgiu essa questão. A gente trouxe algumas coisas aqui, né? Durante a nossa conversa. Tem a questão lá fora, desde a crise de 2008, a questão de uma tecnologia que veio para ficar, não tem como fugir disso, a discussão sobre o Estado Nacional, tudo isso daí vai se passando no meio da discussão do que é um Bitcoin. Agora, as pessoas têm que lembrar que os cassinos são feitos de mármore, porque mais gente perde do que ganha, né? O que eu quero dizer com isso? Não é achando que assim, vai ganhar e todo mundo vai ganhar. Isso daí é perigoso. E já houve perdas, né? Já tiveram perdas. 1/3 de quem investiu em Bitcoin 2 anos atrás perdeu tudo porque sumiu. Então, e não tem para quem reclamar. Esses dias eu vi que um cara foi limpar o HD dele, jogou o HD, você viu essa história? Não. O cara jogou fora o HD com, tinha acho que 1 milhão de bitcoins, uma coisa assim absurda. Ele, joguei fora. É um registro título, só virtual. É um título aportador, isso vocês estão pensando, tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado. O internauta disse até que parece como você sai com dinheiro na rua, se roubar é isso. É isso, é meio isso mesmo. Você fica assim. E pensando que, outra coisa, quando a gente vai estar na rua, você vê alguém atravessando a rua, você é suspeito, você protege, muda de lado. No mundo virtual, eu sou uma criança de 11 anos, eu não sei o que é aquilo. Se eles baterem minha carteira, eu nem sei o que aconteceu, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que tem que buscar muita informação, né, André? Então, sempre quando a gente tem uma novidade, né, Leandro, você tem que buscar o máximo de informações possível, não arriscar aquele dinheiro que você vai precisar, que a história é sempre como você aplica em bolsa, só que bolsa tem uma regulamentação. Você tem determinados parâmetros e o Banco Central deixou muito claro no comunicado. Eu acho que vale até a pena as pessoas entrarem no site do Banco Central para ler. Lá ele colocou todos os riscos, que não tem regulamentação, que não tem lastro, e que se acontecer alguma coisa não há responsabilidade do sistema financeiro. E tem uma questão que eu acho interessante, assim, muita gente pode estar pensando, está vendo, o Leandro e o André estão falando aqui porque eles são de corretora e não estão operando isso, senão eles estariam falando de comprar Bitcoin. Não é isso não. É para alertar mesmo. Não é para alertar, é outra coisa. Com uma taxa de 5% que é essa, se a gente, pelo ponto de vista da corretora, joga aí, quer brincar, brinca. A gente é responsável, a gente não está fazendo negócio de qualquer jeito assim, mesmo porque hoje em dia a fiscalização é muito forte. Banco Central, CVM, todos os órgãos, né, são muito atentos e as corretoras que estão ficando no mercado são corretoras que observam isso com seriedade, né? Não é brincadeira. A operação em si não é regulamentada, mas a operação da corretora é regulamentada e se tiver algum problema mais sério com determinada instituição, aí pode haver alguma ação contra ela. Não especificamente em relação aos bitcoins. E lembrando que o Economia em Foco de hoje está tendo exatamente o objetivo de explicar para as pessoas o que é isso, porque todo mundo vê a manchete e fala, nossa, o que é isso? Que valorização? Aí o colega chega e fala, olha, eu ganhei muito com a valorização. E sobre o que você falou de informação, você foi no ponto importante. Informação com credibilidade. Banco Central, órgãos reguladores emitindo comunicados, porque tem muito vídeo na internet, no YouTube, falando cada besteira. Por exemplo, o fundador foi um pseudônimo. Aí a pessoa fala que o fundador foi tal pessoa, que viveu em tal lugar. Eu vi muita coisa errada, muita besteira sendo falada. Então, hoje em dia, com a internet como está, tem muito conteúdo. Mas tem que saber filtrar e saber de onde buscar essas informações. Busca informação em várias fontes, aí você faz uma média geral. A gente não está necessariamente desestimulando o investimento para quem gosta de inovar, pessoa que não está satisfeita com o nível atual de juros, as aplicações mais tradicionais, mas tem que saber, da mesma forma que o subprime, muita gente ganhou demais, inclusive o sistema financeiro, né? Exatamente, né? Eu acho que tem... de novo, né, o investimento bem conduzido, saudável, né, leva em conta os objetivos e as capacidades de cada um, ou seja, o perfil de cada investidor. E esse perfil, talvez a pessoa seja mais avessa ao risco, mais propensa ao risco, enfim. Você tem que saber aonde você está pisando, porque não existe... É muito difícil para nós, educadores financeiros, por assim dizer, ou gente... Primeira coisa, você vai numa festa qualquer, gente que trabalha no mercado, a primeira coisa que perguntam, quanto vai estar o dólar no final do ano? Como se fosse assim simples, assim, né? Não, responde aí. O que a gente pode fazer de forma bastante correta na vida das pessoas é ajudar a planejar
projetos, sonhos, isso dá para fazer. Agora, você tem um dinheirinho guardado, quer colocar? Não coloca, mas é que tá, de novo, por conta e risco. Eu acho que insisto, o Bitcoin é uma das aplicações possíveis do blockchain. O blockchain a gente vai ouvir falar muito. Esse exemplo que eu dei do cartório, que você pode transferir uma propriedade para o outro através de um código de barra, isso pode ser feito, né? Como também, de repente, eu posso registrar um voto para, ao invés de ter que ir lá digitar na urna, né? Daqui a pouco vai ter isso. A gente já não tem impressão digital no celular, já não tem reconhecimento de rosto. Por que eu tenho que ir numa urna digitar? Tem várias formas de aplicações de blockchain que isso a gente vai ouvir muito, né? As aplicações de democracia direta, democracia líquida, eu estou estudando isso até para ajudar a entender como a gente aplica blockchain na corretora, porque é uma questão complexa. Maior que Bitcoin, né? Maior que moeda virtual também. Exatamente. E isso é uma tecnologia realmente incrível, isso daí veio para ficar. Nisso eu sou entusiasta mesmo, só que, de novo, né? Essa coisa do Bitcoin, né? Todo mundo gosta de achar que vai ser mais esperto que todo mundo. Enquanto todo mundo está achando que vai ser mais esperto que todo mundo ao mesmo tempo, alguém está errado. Geralmente é isso que acontece. Bom, eu vou aproveitar a presença dos dois para a gente fazer um balanço aqui no encerramento em relação ao comportamento de mercado financeiro, dicas de como as pessoas lidam com essa situação. Nós tivemos uma semana de muita volatilidade da Bolsa e do dólar, preocupações com relação à reforma da Previdência e tivemos corte dos juros básicos, taxa básica do menor nível. André, como é que o investidor deve se comportar? Olha, assim, em relação à o corte da taxa Selic, é obviamente uma ótima notícia, né? Mas a gente tem que lembrar também que a nossa taxa de juro real, comparada com outros países, está muito alta. E mais do que isso, o Banco Central já sinalizou que vai subir em 2019. Então, se você ver a curva de juros de um ano, já está subindo. Então, quer dizer, caiu, mas é uma boa notícia, mas não dá para dizer que não é. É bom para a economia, né? É bom mas para a ainda economia. é atrativo para renda fixa. Exatamente. Tem esse movimento que é interessante. Em termos reais, né? Porque o investidor não gosta da queda nominal dos juros. O Brasil ainda tem esse costume. Psicológico, né? Mas é dias, verdade. Denise, o seu negócio é engraçado. Um dia teve o FMI, ele traz a delegação, né? Isso eu falo com os economistas, eu fui falar com eles, a gente foi almoçar, né? E esse negócio que você falou do brasileiro da taxa nominal, eu virei e falei para o economista lá do FMI, falando... do FMI não, Banco Mundial. Poxa, vem cliente lá na corretora, a gente apresenta o produto que dá 0,6% ao mês. E ele fica chateado comigo. Como assim só 0,6, André? Que coisa é essa, né? Aí ele virou pra mim, nunca mais vou esquecer isso. Sabe o que é mais engraçado, André? Vocês falam ao mês. Porque lá fora só pensa ao ano. E a gente tem aqui no Brasil um péssimo hábito de achar que essas coisas ganham muito dinheiro. Já pensamos em um dia também, né? Nossa, teve uma época que era... É o dia. Eu lembro meu pai falando um negócio, não vou esquecer nunca também. Ele falava, André, eu recebi o dinheiro todo dia, quando eu recebi o dinheiro, colocava no overnight pagava empregado doméstica, sabe? De tanto dinheiro que você ganhava no overnight. Aí tá muito mal acostumado. Agora, qual seria a recomendação para as pessoas que querem se garantir? Já pensando na virada do ano, né? Renda fixa, qualquer problema, você tem com quem reclamar. A taxa nominal tá baixa, mas a real tá tão boa quanto era no passado, é uma das maiores do mundo. Então, se descontar da inflação que tá baixa, você tem uma boa valorização. E a Bolsa tá tendo volatilidade, né, André? Sim. Com essa possibilidade da reforma da Previdência, o mercado tá agitado. O especulador, que é aquele investidor mais agressivo, tá gostando, porque tá trazendo volatilidade. Mas, para o investidor em bolsa, tem ações atrativas. A Vale eu estou com uma ótima expectativa. Ela está num padrão, tanto gráfico quanto fundamentalista, na minha opinião, muito interessante para buscar aí boas valorizações. E tem algumas subidas aí, até em função de noticiário do governo, por exemplo, privatização, sim. ele mexe, né? Dependendo de algumas valorizações. Petrobras já teve um momento bom. Eu sugiro só um pouco de cautela para o ano que vem, porque eu acho que, pelo menos a impressão minha das... Política, né? O ano que vem vai ser um ano bem Eleições. confuso. A gente acha que o mercado está dando de barato, que a discussão vai ser tranquila, vai ser simples. Eu acho Mas que na não. renda fixa a pessoa fica mais garantida, principalmente pós-fixado, né? Sim, que vai sim, acompanhar sim. o que aconteceu com os juros. Não tem aquela oscilação na curva, né? A marcação a mercado, então em vez de ir no pré, pode ir para o pós-fixado. Mas o Ibovespa está num patamar interessante, que qualquer também sinalização positiva de política indo mais numa coisa centro-direita, eu acho que o mercado tem a pegar uma boa valorização com o Ibovespa em topo histórico.
Certo, nós conversamos aqui com o André Perfeito, que é economista-chefe da Gradual Investimentos. André, muito obrigada. Agradeço, aqui do meu lado, o Leandro Martins, que é economista da Nova Futura Corretora, analista de investimentos. Né? Também. Muito obrigada. Exato. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. E nós falamos de algumas coisas meio complicadas. Se você não pegou os termos técnicos, o André entrou no Economias lá pesado. O programa fica disponível no site da Jovem Pan, no Facebook Jovem Pan Online, e você pode conferir em detalhes aí, ver as dicas que eles deram em relação aos bitcoins. Uma boa tarde, obrigada.